Um líder deve deixar o orgulho de lado. O líder muitas vezes ele não tem que ser a luz que vai brilhar mais. O líder muitas vezes ele vai ter que ser a luz que ilumina o caminho para que outras pessoas possam engajar e possam brilhar. E o brilho do conjunto vai fazer o brilho da sua gestão. Muitas vezes a gente reage assim como crianças agem com birras e a gente reage a ataques atacando pessoas, encarando como se tudo fosse pessoalmente. Todo mundo, principalmente quando está num nível de estresse, sob pressão, tem um linear disso. Só que muitas vezes um líder tem que deixar o seu próprio brilho de lado, o próprio ego de lado, para que outras pessoas possam brilhar, para que outras pessoas possam engajar, outras pessoas possam ter mérito e construir coisas. O líder ele tem que iluminar o caminho, ele tem que guiar. Mas essa liderança que antigamente era mais agressiva, olha aqui, vocês têm que fazer isso, aquilo e assim, vamos bater meta. Hoje ela tem que ser muito mais inspiradora, hoje ela tem que ser muito mais orientada. É claro, tem que haver cobrança, mas a forma de cobrar mudou. A gente entende que pessoas diferentes reagem a motivações diferentes e o líder ele tem que ser polivalente no sentido de entender de gente, ele tem que entender como aquela pessoa reage sob pressão, porque tem pessoas que se pressionam tanto e quanto mais elas se pressionam, mais nervosas elas ficam e com isso elas vão desempenhar cada vez menos performance, desempenhar um péssimo papel sob pressão. Então entenda, gente, cobrar muitas vezes é você dar um checklist do que a pessoa deve fazer com tarefa clara, específica e com um prazo a cumprir. Muitas vezes as pessoas a grande maioria dos perfis de pessoas vão reagir bem a isso. E aí quando ela não cumprir, ela já vai saber que ela está errada. Sem você ter que ali apontar erros, expor. E de novo, gente, cobre o equipe, tem que ter cobrança. É claro que tem que ter cobrança, ainda mais nas grandes corporações. Só que essa cobrança ela tem que ser combinada, ela tem que ser clara, porque muitas vezes as pessoas entram nas empresas, entram nos times corporativos e elas não têm clareza de ação, elas não sabem como agir, e aí a gente fica com orgulho, achando que a pessoa tem a mesma vivência que a gente, achando que a pessoa tem a mesma experiência de vida que a gente, e a gente fica pensando se fosse a gente, nossa, se fosse eu no cargo dela, eu estaria fazendo muito mais, eu estaria com mais brilho nos olhos. Eu já pensei isso muitas vezes como líder de equipe, até que eu entendi que às vezes a pessoa que está ali, ela pode até parecer comigo em perfil, mas ela vai parecer com Samuel quando eu tinha 18, 20 anos. As aspirações e objetivos são diferentes, não com o Samuel, pai de família, que tem os objetivos de carreira de hoje. Então, é muito sobre isso, essa experiência, essa maturidade, ela muitas vezes vem com a vivência e a idade ajuda, mas a idade faz com que, para aumentar a experiência, a gente tem que fazer diferente, aumentar o nosso repertório, porque se a gente ficar fazendo sempre as mesmas coisas do mesmo jeito, a idade passa e a experiência ela aumenta muito pouco. Então a experiência ela vai aumentando muito mais do que com a idade, com quantidade de repertório que a gente tem no nosso dia a dia. E a gente tem que entender que são pessoas diferentes, cobrar com clareza, cobrar com educação e muitas vezes chamar ali no privado para conversar, não expor também algumas coisas, porque se às vezes você expõe uma pessoa e às vezes o líder está com a razão, que aquela pessoa está desempenhando um papel muito abaixo do potencial dela, mas você perde o restante da equipe, você perde aquele fator de ser inspiração, aquele fator de ser exemplo, das pessoas olharem para você e falar, nossa, eu quero crescer tanto nesse lugar que eu quero chegar a ser uma pessoa parecida com ele. Inspire pessoas e você terá aliados. Ilumine o caminho das pessoas e você terá ali pessoas que vão ser fiéis às suas condutas, aos seus valores. O grande líder, ele tem esse papel também de inspirar, de educar, de corrigir, de realinhar a rota, aguentar a rota e seguir firme. Então é muito nesse sentido. Não seja só aquele líder das antigas. É claro que é importante também ter isso no repertório, ter isso nas possibilidades de ações, mas isso hoje não é o primeiro recurso e nem deve ser. Então tenha outras valências como líder, saiba iluminar caminhos e deixar um pouco
seu ego de lado, que você vai ver que a sua liderança vai ter muito mais efetividade. Valeu, tamo junto, me conte aqui um líder nos comentários, um líder que te inspira, um líder que você modela, um líder que você olha e fala, nossa, esse cara, essa mulher é incrível, eu queria ser um pouquinho mais parecida com ela. Me conta quem é e por que é essa pessoa. E compartilha essa mensagem para que o máximo de pessoas possam ouvir isso. E tamo junto. Valeu, uma excelente semana a todos.